Na exposição de hoje, eu vou falar sobre um tema que eu gosto muito e que para mim é quase uma bandeira. O tema é preconceito. E a gente vai responder a pergunta: existe psicólogo preconceituoso? Como sempre, eu gosto de fazer a minha exposição e dar é, exemplos práticos, né? Coisas geralmente que eu vivi que eu passei, né, na minha vida. E já quero deixar claro de antemão que o objetivo não é expor ninguém. Então eu vou falar sobre quando eu estiver descrevendo alguma situação, eu vou descrever da forma mais genérica possível, sem citar nomes, justamente para não expor essas pessoas, para que elas não sejam facilmente identificadas. Eu também quero deixar claro que eu passei, porque eu vou citar coisas do tipo, mas eu passei por diversas instituições de ensino de psicologia, desde a época da faculdade, cursos que eu fiz em centros acadêmicos, né, ou seja, outras faculdades, universidades, é, enfim, diversos cursos, já cursei a pós-graduação em psicanálise, então eu não vou especificar muito também os locais, mas quem ficar tentado aí, talvez me conheça de algum lugar, ficar tentado a identificar os locais, eu não vou expor exatamente que lugar que é, tá? E não é o meu objetivo, como eu disse. Sobre o tema do racismo, né? Porque preconceito, existem diversas formas de preconceito, a gente vai abordar algumas delas, mas falando especificamente do racismo, né? É interessante notar como que na nossa sociedade atual o tema parece que ganhou o debate público, né? Muitas pessoas fazem militância, conversam bastante sobre isso. E como não podia deixar de ser, alguns espectros políticos acabam defendendo aí é, a questão, né? Alguns dando enfoque para algum lado e outros para outro, né? Então a gente vê que dentro dos espectros políticos tem um lado que praticamente ficou conhecido por considerar que existe preconceito e racismo em tudo, né? Para eles é como se 99,9% da população fosse racista. Quase tudo é racismo. E na dúvida se um caso é racista ou de um caso que na dúvida se um caso é de racismo ou não, então é melhor já considerar que é de racismo mesmo, né? Mais ou menos o pensamento é esse. E por um outro lado, existe um espectro político que já até conversei com algumas dessas pessoas e acabam alegando que não, o Brasil não é um país racista. Isso aí tudo não passa de um mimimi, como se diz hoje em dia, né? E praticamente ninguém é racista mais. O negócio de racismo é uma coisa do passado. Hoje em dia isso nem existe. Ou seja, né? Então deve considerar que todo mundo que reclama ou fala sobre isso, de certa maneira, com certeza estaria mentindo, né? Então é aquela coisa que eu praticamente falo em quase todas as minhas exposições, tanto faz se é sobre esse tema ou não, que é como a nossa sociedade ela não busca o equilíbrio, né? Ela não busca parcimônia, cuidado, não procura ponderar as situações, né? Porque a minha opinião é de que é, com certeza existe racismo no país. Eu mesmo passei por diversos episódios, sofri racismo, né? Em diversas ocasiões. Para quem ainda não percebeu, apesar que tem minha foto nas exposições aí, né? Eu sou mestiço, né? A família do meu pai é japonesa, né? De japoneses e da minha mãe é brasileiríssima, né? É, enfim, então assim, mas é lógico que eu nasci com a aparência, né? Puxei mais do lado do meu pai, aparência japonesa, então já todo mundo já me taxa como japonês, né? E existe também racismo, né? Com os orientais, vou falar um pouco mais pra frente, né? Então, né, que eu estava falando sobre esses espectros políticos, eu considero que o Brasil, assim, se você for pegar como um todo, o Brasil é um país racista? Eu não considero que o Brasil é um país racista. Para você afirmar que um país é racista, né, sempre tomando cuidado com as generalizações, mas em termos é, 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 da língua, por exemplo, né,
Se você pega e fala, por exemplo, tal país é racista, você está querendo dizer que a maioria, pelo menos a população é, né? Eu não considero que a maioria da população seja racista. Apesar de eu ter passado por diversos episódios ao longo da minha vida, em diversas situações, mas se realmente você for pegar quantas das vezes eu passei por esses episódios, quantas pessoas racistas eu já cruzei e outras que eu não tive problema algum, com certeza o número de racistas é menor. E de novo, a gente tem que ter ciência de proporções, né? Eu já fiz vários vídeos aí, exposições falando sobre essa questão da linguagem, né? Em que às vezes você está falando alguma coisa e por automatismos a pessoa está entendendo outra, né? Então, quando eu digo que comparado, se você for comparar o número de racistas com o número de não racistas, os racistas são a minoria, eu não estou querendo dizer que existe muito pouco racista no Brasil, tá? De novo, ciência de proporções. Eu estou querendo dizer que realmente existem a maioria não racista no Brasil, né? Que eu não vejo preconceito, até porque o Brasil é um país muito misturado, né? Em diversas raças aí. Mas apesar do número de racistas ser menor, não quer, é lógico que eu espero, né, desejo muito que esse número baixe cada vez mais até que, né, seja abolido essa praga do Brasil, né? Que ainda existem muitas crianças aí negras, orientais, etc, que passam por esses episódios, né? Então, assim, qual o espectro político que está certo nessa? Só para ficar ainda mais claro, considero que nenhum dos dois, tá? Nenhum dos dois. Não é todo mundo racista e não vamos começar a desconsiderar todo mundo que relata algum episódio racista, né? Sobre essa questão de racismo, né, a gente tem que tomar muito cuidado, eu também já fiz outras exposições sobre isso, falando sobre um fenômeno que eu chamo de fenômeno da generalização. Isso vai ficar mais claro quando eu contar, por exemplo, num episódio que eu passei em uma dessas instituições de ensino que eu estudei, né, que foi o caso de uma professora. Uma professora que ela, enfim, tinha alguns trabalhos que ela passava, né, para que os alunos tirassem os pontos, né, que iam somar na média da matéria, da disciplina dela, e que o exercício que ela propunha não era aquela coisa que, por exemplo, você responde uma questão e aí o professor vai decidir quantos pontos ele vai te dar. Por exemplo, se ele vai considerar um ponto, se ele vai considerar 0,50, 0,25, não. Era uma coisa bem objetiva. Você fazia, você ganhava um ponto. Pois eu ia fazendo os meus trabalhos, né? Ao longo dos meses. Ela passava a nota de todo mundo. E quando eu falava sobre a minha nota, perguntava a minha nota, que ela não passava, ela falava que não, que ela ia passar mais para frente, que não tinha dado tempo de corrigir o meu trabalho. E assim foi por alguns meses, até que, assim, ela prometendo que iria dar a nota. Chegou na nota final, né? Eu falei, e até teve uma hora que eu relaxei, eu falei, sabe, infelizmente nessa época eu fui realmente inocente, né, nisso. Eu não tive a percepção dessa maldade que ela poderia estar fazendo. Né? E pensei, bom, ela não está entregando minha nota ali junto com todo mundo, mas tudo bem, o importante é eu passar, né, eu terminar essa matéria aqui, essa disciplina e ir para a próxima, né? Depois eu não vou mais ver essa professora. Pois chega no final e a minha nota que é jogada no sistema é zero. Zero. É uma coisa assim impossível. Zero é só quem realmente nunca entregou o trabalho. Ela não teve ela nem se deu o trabalho de, por exemplo, dar uma mentira, né? Uma contornada na situação, ter botado que a minha média final foi 3, foi 4, alguma coisa do tipo, né? Não, foi zero. Fui reclamar, a resposta dela foi que eu não entreguei trabalho nenhum. Como assim eu não entreguei trabalho nenhum? Ó, você não entregou trabalho nenhum, tanto é que nas minhas anotações aqui das notas do mês, nenhum mês você tem nota. Sim, mas eu não tenho nota porque você dizia que não deu tempo de corrigir meu trabalho.
respondeu isso várias vezes, em vários meses. Não, você não tem nota, eu não discuto nota com o aluno, não quero falar sobre isso, tchau. Que foi isso, né? Tô dando uma resumida grande na história, mas enfim, fui falar lá na coordenação sobre o que estava acontecendo, eles falaram que iriam averiguar, até que um amigo que eu tinha que era próximo, né, dessa professora, né, frequentava o mesmo círculo de amigos ali, me cravou, é um amigo que eu confio muito, que ela dizia que sempre falou que nunca foi com a minha cara, né, justamente por eu ser, e citou isso, por eu ser japonês, né. E, enfim, a história dela é que a irmã dela havia se envolvido com um japonês, e esse japonês ele era abusivo com essa irmã dela, né? Ele era um agressor, agredia tanto fisicamente, em coisas graves, né? Episódios graves aí, quanto psicologicamente. Enfim, a partir disso ela começou a nutrir aí uma raiva aí, um ódio por japoneses, né? É óbvio que diante da situação absurda ela estava fazendo isso comigo, né? Ela estava se vingando daquele japonês em mim, né? Comigo. Levei o caso para a coordenação, não podia deixar isso passar. E a resposta da coordenação foi essa, foi de que é, o, toda essa acusação que eu estava fazendo era gravíssima, era muito grave. Que se isso fosse realmente verdade, isso poderia deixar essa professora em maus lençóis, sabe? Meio que dando a entender que isso acabaria com a carreira dessa professora, né? E, além do mais, né? Ia manchar o nome da instituição, etc. E que, bom, como isso poderia ter uma repercussão gravíssima para os envolvidos, ou seja, para essa professora, caso eu não estivesse falando a verdade, logicamente que toda essa gravidade se voltaria contra mim. É, não sei se a palavra é retaliação, mas, enfim, a proporcionalidade, né, se eu estivesse mentindo, seria a mesma, ou seja, algo gravíssimo também ocorreria comigo. Imagino, por exemplo, expulsão, coisas desse tipo, né? Enfim, de novo, encurtando bastante a história, né? Foi comprovado o que eu estava falando, porque essa coordenadora aí era amicíssima dessa professora, deve ter admitido alguma coisa nesse sentido, né? E, bom, essa coordenadora voltou atrás, exigiu, né? Porque falaram que milagrosamente ela achou os meus trabalhos lá e exigiu que eu desse a minha nota. Que ela falou que, em hipótese alguma, essa professora disse que iria rever nota de aluno que já estava fechado no sistema, que era até impossível de abrir a nota de sistema, ou seja, ela ia me reprovar, pronto, acabou. Né? Bom, reviu lá e era o seguinte, como eu falei, não era notas assim que seriam, que poderiam ser notas quebradas, né? Por uma coisa meio que uma avaliação subjetiva, né? Era uma avaliação objetiva, fez, toma ponto, ponto inteiro. Então era para eu pegar e ter passado, como todos os meus colegas passaram, naquela matéria com 10, com nota 10. Mas aí ela fez questão de dar meio ponto em todas as questões de todos os trabalhos do ano, né? O que me gerou ali uma nota média para passar da matéria e pronto, né? Um amigo meu até, eu lembro que isso ficou marcado na minha cabeça, que ele até usou um termo, né? Ele falou, essa professora, ela enverga, mas não quebra, né? Foi o termo que ele usou, ou seja, né? Ela foi obrigada ali a rever a minha nota. Não sei, eu realmente, mesmo como psicólogo, eu não sei o que se passa na cabeça dessa gente, não consigo interpretar, talvez por estar muito próximo do caso, né? Eu não consigo entender o que se passa na cabeça, sabe? Ela realmente compreendeu a gravidade de tudo que ela fez, né? Porque ainda não ter me dado a nota inteira, é, graças a Deus eu não pretendi na minha vida levar uma carreira acadêmica, é, assim, concluir e levar adiante, sabe? Em que a minha nota de todas as matérias, de todas as disciplinas realmente
contassem, né? Que, olha, eu tenho que apresentar aí uma nota boa em todas as matérias, em todo o meu currículo, né? Todo o meu histórico, né? De graduação, etc, né? Porque é isso, assim, ela realmente ela admitiu, mas, sabe, não querendo admitir o erro, deixou isso bem claro no episódio. Não aconteceu absolutamente nada com essa professora, absolutamente nada, nenhum tipo de constrangimento, nada. Ou seja, como a coordenadora frisou, as acusações eram muito graves. Essas acusações se provaram verdadeiras, né? Se provassem falsas, eu sofreria uma consequência grave e eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida de que eu seria punido gravemente, não só na minha carreira acadêmica, como provavelmente até na minha vida pessoal, assassinato de reputação que hoje em dia se fala, né? Mas com ela aconteceu nada, nada. Ou seja, eu considero essa coordenadora tão mau caráter, com falta de ética, quanto essa professora. Provavelmente uma cúmplice, né? E para quem pode estar pensando aí, mas você não fez nada, né? Bom, enfim, eram outros tempos, eu era muito jovem, muito novo. Não tinha todo o conhecimento que eu tenho hoje, todo o traquejo social que eu tenho hoje. Eu era até uma pessoa um pouco mais fechada, minha família não ficou sabendo de todos os detalhes desse caso. Enfim, passou, né? Passou. Mas, assim, ficou marcado profundamente essa questão dessa perseguição mesmo, né? E dessa, como eu falei, que eu chamo de fenômeno da generalização, né? Por exemplo, aconteceu esse caso aí com ela por questão de um japonês, ela culpa uma raça inteira, né? Isso aí é a mesma coisa de que, por exemplo, aquela pessoa que, sei lá, sofreu um assalto, foi roubada por um negro, então ela considera que todo negro seja ladrão, né? Ou aquele cara que tomou o chifre de uma mulher, então ele considera que toda mulher seja vagabunda. Ou seja, isso é o fenômeno da generalização, né? Ele passa isso para todos ali, para um gênero, para uma raça, né? O que é um tremendo absurdo, né? Foi o que ela fez. E o caso mais, assim, ganha contornos maiores de absurdo, né? Porque ela é uma psicóloga, né? Você não espera isso de psicólogos. Tem uma mentalidade tão ferrada quanto a dela, eu acho que eu posso usar esse termo, né? E que ainda mais, ela é uma psicóloga que ensina outros psicólogos, né? Imagina, olha o nível dos professores universitários que a gente tem. Olhem o nível, né? Uma mulher dessa não poderia estar clinicando, ela não poderia estar ensinando outros psicólogos, né? Ela deveria estar em tratamento, né? Enfim. Além de tudo, né? De que vocês perceberam, além de ser um caso de polícia, né? Que a instituição estaria implicada, a coordenadora, como cúmplice ela, né? Bom, outro episódio que eu passei, né? Pra não falar que foi um caso isolado. E olha, eu não estou falando de todos os casos que eu passei na minha vida, não, tá? E em diversas, como eu falei, em instituições de ensino, isso aconteceu em episódios no colégio, tá? De chegarem e falarem abertamente, eu não gosto da sua raça, né? Em diversas situações, né? Vou citar só um outro caso que, por exemplo, aconteceu numa reunião de psicólogos, né? Era um evento que só tinha psicólogos, né? E no final do evento, era um evento bem descontraído, não era uma palestra nem nada do tipo, era um encontro mesmo social de psicólogos, né? Ou seja, só psicólogos ali. E tinha comes e bebes, né? O pessoal bebeu bastante nessa festa. Eu estava ali com um dos meus melhores amigos na época, né, conversando. E chegou uma psicóloga conhecida, né, que ela organizou o evento até, já um pouco alterada da bebida, tudo bem, e sussurra algo no ouvido dele, né? Ele faz uma cara estranha, ela sai, e imediatamente ela sair, né, lógico, ele é meu amigo, ele falou, olha, ela acabou de falar pra mim que ela odeia japoneses. E sabe, a gente ficou com aquela cara, né, embasbacado, já deu aquela baixada, né, de ânimo, assim, pra mim tinha acabado ali aquela reunião ali.
E inacreditável, né? Não considero isso que algumas pessoas falam, né? Mas que tava bêbada, tava embriagado, não sabe o que tá falando. Eu sou partidário daquele ditado popular que fala que a bebida entra e a verdade sai, né? Eu não acho que, por exemplo, a pessoa falar que está embriagada, fala qualquer coisa que passa na cabeça dela. Ainda mais que foi uma coisa bem específica ali. Eu acho que é o contrário, a pessoa aí ela perde as inibições sociais e fala realmente o que ela pensa, né? E o mais engraçado disso tudo, né, que eu também estava refletindo, é sobre como pessoas que são racistas, por exemplo, eles acreditam, né? Eles acreditam que no fundo todo mundo é racista também, né? Eles não vão falar essas coisas em eventos abertos ali, né? Eventos formais, mas basta um pequeno grau de intimidade e já percebi em diversas ocasiões como que eles acabam deixando escapar, né? Algum tipo de fala, algum tipo de conteúdo racista, né? Ou seja, no fundo, eles acham que também no fundo todo mundo é, né? E engana como eles, né? Então, enfim, aconteceu esse episódio, né? Volto a frisar. Era uma psicóloga de anos, né, de trabalho clínico na cidade. Infelizmente, sim, a hipocrisia é muito grande. É, já vi ela em outros eventos com japoneses do lado, né? E é aquela coisa, acho que ela tem que convidar ela convida grupos, né, de psicólogos, né, para esses eventos, para essas festas, e infelizmente eu acho que, né, aí eles acabam, tem um orientar o outro e ela tem que conviver, né, para azar dela, né, brincando com a situação, mas enfim, é lamentável, claro, né, tudo isso que eu citei. Bom, isso daí são casos que eu citei raciais, né, como eu falei, existem diversos tipos de preconceito na nossa sociedade, eu não vou abordar tudo, né, isso daqui não é uma palestra sobre preconceito, muito embora eu tenha até dado uma palestra sobre isso, mas vou citar mais alguns casos aí, por exemplo, nessa graduação aí, né? Seja nesses cursos que eu fiz de psicólogo, etc, né? De novo, né? Que se você considera que é um absurdo alguém ser racista, eu acho que isso aumenta aí um pouco mais se for essa pessoa for um psicólogo e aumenta um pouquinho mais ainda, ou seja, o absurdo é ainda maior se é um psicólogo, né, que é professor, um psicólogo que ensina outros psicólogos, né? Enfim, um outro caso foi, agora saindo um pouco dessa questão racial, foi e nessa mesma instituição, né, com essa mesma coordenadora, nesse caso ela foi um pouco mais justa, em que, enfim, só para vocês se situarem, né? É um campus, né? Com vários prédios lá e cada prédio tem várias salas, né? Enfim. Imagine que você está tendo uma aula de uma disciplina em determinado prédio, em determinada sala, né? Sei lá, por 6 meses, um ano. E um belo dia você chega ali no mesmo horário de sempre, né? No mesmo prédio de sempre, na mesma sala e não tem ninguém. Eu fiquei pensando, quase voltei para minha casa, mas falei, não, vou me dirigir até o outro prédio, pessoal, outro prédio, procurar a coordenadora e ver o que está acontecendo. E essa foi a minha sorte. Fui até a coordenadora, falei, olha, fui na sala tal para ter aula com o professor tal, ele não está lá. Ele mudou de sala, onde é que ele está? Enfim, ela tentou fazer algumas ligações, ver onde é que ele estaria, não conseguiu encontrar o paradeiro desse professor. Até perguntei, o que que eu faço? Ah, bom, então nesse caso a gente não sabe, eu vou averiguar o que aconteceu, porque que ele não está aqui na faculdade. Até ela mesma pensou que ele não estava lá na universidade, né? Aí falou, ah, bom, então você pode ir para sua casa, né? Depois eu vejo o que aconteceu. Qual a minha surpresa também, assim, quase todos desses professores que estou citando, uma característica marcante é a extrema arrogância. Também foi irredutível. Não, você não estava, eu dei a minha aula, você teve falta, você
Enfim, você teve falta, né? E aí também quando tinha falta tinha que fazer um trabalho especial, tinha todo uma argumentação ali, né? Porque eram aulas bem importantes, né? E acabou o assunto, eu vim dar minha aula, você não estava aqui, pronto. Retornei, né, a coordenadora, né, e eu tinha avisado, bom, tudo bem, mas a coordenadora deve ter uma outra opinião, né. Fui lá e ela realmente, nesse ponto, ela foi honesta, falou, olha, não, ele estava aqui na minha sala, ele estava, porque, isso daí é importante que eu quase pulei, porque ele falou na frente de todo mundo na sala porque esses alunos aí, né, que ficam em balada e a balada é mais importante do que o estudo, né? Acontece, pessoal, que nessa minha época aí, nessa fase, eu estava praticamente um nerd na faculdade, né? Eu acho que nessa época eu estava trabalhando também, então a minha vida era trabalho, estudar e ir para faculdade, né? Trabalho, estudo, faculdade, né? Essa universidade aí. E não tinha balada nenhuma, né? Mas é aquele pensamento também generalizante, né? De que é um jovenzinho aí, baladeiro, que gosta de balada, esse povo aí só pensa em festa, né? E deve ter faltado da minha aula por isso, né? Bom, enfim, essa coordenadora foi lá e falou, não, ele estava aqui na minha sala, no horário, tentamos te procurar e não te achamos. Pô, volta a repetir. O cara passa lá meses, diversos meses, mesmo horário, mesma sala, mesmo prédio, e isso tudo é agendado na coordenação, ou seja, ela tinha, por exemplo, o professor da disciplina tal, ele vai estar dando aula na unidade tal, né? Até, ou seja, ele fugiu até do próprio controle dela, né? E, enfim, ela não sabia onde que ele estava, ela falou, olha, né, e nós procuramos você e não encontramos, né? O aluno tá correto, né? Enfim, então aí, como eu falei, citei episódios raciais, daí um pouco de questão de preconceito por idade, né? Lógico que não, não estou comparando, né? Não estou comparando, mas a gente tem que ter senso de proporções, como eu sempre digo, né? Mas aí também é um caso de preconceito. Eu só preciso voltar um pouquinho no caso de preconceito racial, né? E lá no começo do vídeo eu citei algumas questões de espectro político. Eu vou falar um pouco também ainda no final, né? É que tem muita gente que acaba se surpreendendo quando eu falo sobre essa questão, por exemplo, de preconceito racial com orientais, né, japoneses. É, muita gente está acostumada a tratar, né, e sempre, geralmente, quando se fala preconceito racial, geralmente tem até nas figuras publicitárias e tal, são sempre negros, né, como se não existissem. E chegam a dizer até, alguns cunham termos como um preconceito do bem, porque acha que por exemplo, tem aquele estereótipo que todo japonês é muito inteligente, etc, né? Não tem nada dessa, pessoal. Como no caso lá que o rapaz me disse que não gostava da minha raça, a outra que odiava os japoneses, né? Sabe, a gente percebe, a gente sente, ou melhor, até se você não passou por isso, não queira sentir essa sensação de que alguém está te olhando como se você fosse um lixo, como se você fosse inferior, um ser inferior, sabe? Então, preconceito é preconceito, gente. Preconceito é preconceito. Tá? Existem esses preconceitos mais leves, entre aspas, por exemplo, por idade, né? Um velho, uma pessoa mais velha fala, você é um jovenzinho que não sabe de nada. Tudo bem, mas é que essa pessoa, esse cara, ele não te vê de fato como alguém inferior, como um ser inferior, sabe? Quase como uma coisa, né? Até porque ele também já foi jovem, né? Como eu falei, senso de proporções, de sentimentos, né? Também a gente tem que levar em conta, né? Mas, assim, o ódio, essa sensação de inferioridade também acontece com outras raças que não seja só a negra, né? Com os japoneses, né? Por exemplo, com os chineses, etc. Né? E aí existem vários fatores aí também, como eu falei, vou falar mais pra frente, política. Tem uma conhecida minha que é japonesa, também em universidade, né, ela quis participar de movimentos que tratavam de questões raciais. Só existiam negros nesses movimentos.
numa das reuniões, né, mas mesmo assim ela quis dar a contribuição dela, acha uma causa importante, quis militar, quis ajudar, tentou trazer um caso numa reunião deles e praticamente eles falaram coisas assim do tipo, ó, cala a boca, você não fala aqui. Você tá falando bobagem, você tá falando besteira, cala a tua boca. Praticamente o tratamento foi esse. Justamente por isso, olha, você não sabe como é o tratamento de um negro na nossa sociedade. Ah, qual é o tratamento do negro na sociedade? Porque trata como coisa, como um ser inferior? Pô, pois é isso que eu passei na minha vida. E outros japoneses passaram também na vida deles, né? Também tem várias histórias da minha família, também não vou entrar em detalhes, né? Então é assim, como eu falei, preconceito é preconceito, tá? E algum desses movimentos, como eu disse, eles não pregam o equilíbrio, como eu tinha falado, de espectros políticos. E geralmente a maior parte desses movimentos eles acabam sendo atrelados a algum espectro político, né? E eles são muito emocionais, muito agressivos lá, não admitem opiniões divergentes. Então eu mesmo já tentei aí já como psicólogo, com anos de experiência, formado, iria dar a mesma palestra que eu dei numa instituição sobre preconceito, iria fazer isso aqui numa célula aqui de movimento negro aqui da minha cidade. No final das contas, eu não fui aprovado justamente por não ser negro, então eu não poderia falar lá na instituição, né? Não consigo entender isso. E, e até aconteceu um caso curioso nesse local, né? Nessa célula aí do movimento negro, porque um rapaz lá, né? Um dos dirigentes me falou que antigamente ali todos tinham lugar de fala, como se diz hoje em dia, né? Todos poderiam falar. Mas agora praticamente nas reuniões, né, acabaram até adentrando alguns óbvio, né, todos ali são militantes, né, contra o racismo, né, mas acabaram entrando também militantes feministas dentro desse movimento antirracial e praticamente ele falou que só elas falam nas reuniões, porque aí elas só admitem, por exemplo, que se fale sobre casos de mulheres que sofreram preconceito racial por outras mulheres. Os homens não podem dar palpite, opinião, né? Então ele falou que acaba que quase todos os homens eles ficam calados e só elas falam e participam, né? Então são casos curiosos, né? E também, para fechar o assunto do questão racial, é que, de novo, mesmo como psicólogo, eu não consigo compreender. Por exemplo, pensando assim no caso mais leve, eu não gosto de fulano. Tudo bem, você não gosta de fulano, então o fulano fica lá e você fica aqui, né? Um não fala com o outro, tudo bem, né? Mas eu não consigo compreender essa capacidade, essa maldade, né? De você, não basta você não gostar de uma raça, de um gênero, etc. Mas você também tem que perseguir. É isso que eles pensam, né? Que eu fico abismado, né? Ah, eu tenho que perseguir, eu tenho que atrapalhar a vida dessa pessoa de alguma maneira, né? Como esses casos de perseguição que eu passei, né? Até dentro, como eu falei, em instituição de psicólogos, né? Que eu passei e outras pessoas passam, né? Não basta não gostar, você tem que persegui-los também, né? Tem que dificultar a vida. E isso para mim é um absurdo e eu não consigo compreender. Bom, aí, de novo, nessa questão política, né? Outros professores dessa mesma instituição, já depois de formado, né? Acabei encontrando alguns desses outros professores aí. A maior parte deles ali são militantes políticos, né? Radicais. Encontrei eles aí pela cidade, né? Em várias ocasiões e tudo mais. Alguns deles eram mais exímios aí na arte de na arte do fingimento, né? De fingir que eles não eram e depois a gente percebe que eles são. Como eu falei, alguns são mais, não são tão racial, o outro é por questões de idade, tem outros aí que, até por, como eu falei, questões políticas. O mundo está cada vez mais polarizado, né? Não só do Brasil, o mundo inteiro. E, bom, um desses professores sempre demonstrou, né, uma opinião contrária a mim em praticamente quase todos os assuntos, né?
Psicólogos são constantemente convidados a emitirem opiniões, a analisarem não só pessoas, indivíduos, como sociedade. Eu mesmo já dei várias entrevistas para comentar na televisão até assuntos da sociedade. O que você acha do caso tal, o que aconteceu aí, que está todo mundo debatendo, né? Que a gente chama de psicologia social, né? E aí escrevi artigos, escrevia também na minha página do Facebook, esse professor fazia o mesmo. Então a gente sempre se confrontava, né? Eu tinha opinião A, ele tinha opinião B, né? Mas assim, para mim isso nunca foi problema, né? Porque uma característica de quem é racista, quem é preconceituoso é a intolerância e graças a Deus eu não sofro disso, né? Eu sou, acho que se tem uma pessoa mais tolerante sou eu, né? Porque e até uma outra coisa também engraçada, né, que geralmente quem tem essas questões aí, eles acusam os outros, né, de intolerância. Eles não podem ouvir opinião contrária, mas o intolerante é o outro. Até nesses casos que eu defendo, por incrível que pareça, eu já fui acusado de racismo, né? Eu que já passei por episódios de racismo, né? É, que sou uma pessoa misturada, né? Minha família é japonesa, minha mãe é brasileira, que sou casado com uma negra, já fui taxado, né, pela militância histérica de certo espectro, né? Enfim, e esse professor aí, que é metido a justiceiro social, já, por exemplo, convidei ele, ou seja, não fazendo diferença entre mim e ele, né? Porque a especialidade dele era aquele assunto que eu estava querendo trabalhar ali, né? Fui convidado para ajudar numa causa social ali, numa instituição de caridade. Guardem bem a palavra, é uma instituição de caridade, né? E como era uma temática que eu sabia que ele era especialista, eu convidei ele. Ele, porque outra coisa que eu também não entendo, poderia já ter negado de primeira, combinou comigo, com a instituição, falou que iria comparecer, ficamos esperando, que nem idiotas, ele não compareceu, né? E tudo por essa questão aí política, né? Tudo por questão política. Eu acho que ele pensa que tudo que eu tiver envolvido, ele tem que repudiar, tem que tripudiar em cima, né? Tem que desprezar da pior maneira possível, porque a gente pensa diferente em termos políticos, né? Em algumas questões políticas. Então ele não foi, né? Esse cara, ele já... eu considero também um tipo de perseguição, porque já vem me interpelar já em locais públicos, né, sobre as coisas que eu escrevo, sobre as coisas que eu falo, como se eu estivesse escrevendo coisas completamente absurdas, né? Eu não vou entrar aqui nos detalhes das coisas que ele defende, que também são, aí sim são coisas realmente abjetas que não são passíveis de discussão. Parece até também já promoveu a Semana Cultural Sartre. Depois vocês pesquisem aí no Google o que defendia, né? Enfim, opa, parece que teve uma queda aqui na transmissão. Espero que eu não tenha perdido o fio da meada. Enfim, essa pessoa ele tentou já me constranger em locais públicos, né? Por isso que eu considero uma perseguição. Até um episódio que eu estava na frente da minha esposa, ele tentou me constranger no mercado público, né? Ou seja, demonstrando total falta de ética, de civilidade, né? Porque eu o cumprimentei, ainda pelo título, eu não deveria ter dado essa honra simbólica a ele, né? Falei, ô professor, tudo bem? Né? Que essas pessoas adoram eles adoram se esconder por títulos, né? Então acho que até isso inflou mais ainda o ego dele, essa honra imerecida que eu dei a ele, né? Tentou me constranger nesse local, na frente da minha esposa, enfim. E aí, até comentando esse caso com outros colegas, né? Ele disse que eles me disseram que eles também foram constrangidos por esse professor, de certa forma. É, não assim igual a mim, evidentemente, assim, porque parece que isso daí é uma frase genérica, padrão dele naquela época, naquele contexto, né, que a gente estava vivendo, né? Mas as pessoas também em locais públicos chegavam, cumprimentavam, ô professor, tudo bem? E ele falava alto, né, quase gritando, assim, primeiramente, fora Temer, né? Ou seja, as pessoas ficavam constrangidas ali, né, com esse sinal de histeria, né? E aí isso é para vocês verem mais ou menos ali a tentarem traçar aí
a mentalidade, né, desse professor aí, né, que até por essa questão que eu disse, né, de, de não pagar ali, não ser civilizado, né, de envergonhar alunos e perseguir alunos e enfim, eu considero ali um completamente mau caráter, sem ética alguma, né? Tem caso de uma outra professora também completamente sem ética alguma, tentou me atacar também já depois de formado, já publicamente foi nas minhas redes sociais para escrever que eu não sabia o que eu estava falando, usou coisas pessoais, né? Que provavelmente estavam na minha ficha ali de cadastro dessa instituição, ou seja, completa falta de ética e mau caratismo, né? E lembrando que eu estou falando de psicólogos que ensinam outros psicólogos, né? Bom, esses são casos mais pesados que eu falei. Vou falar agora de casos um pouco mais leves, que aí não são preconceitos propriamente ditos, né? Eu encaro quase como se fosse um pré-conceito ali, algo que não é tão grave, mas assim demonstra aí uma personalidade aí um tanto quanto intolerante aí, né? Clubista, né? Que aí a gente pode chamar de preconceito social. Que quem está nesse meio de psicólogo sabe, né? Qualquer encontro, palestra, a gente vai, evento, a pessoa não sabe como puxar assunto, ela pergunta para você qual é a abordagem que você segue, né? Para quem não sabe, a psicologia tem várias abordagens, né? Diversas escolas que vão influir na maneira de você tratar o seu paciente e tudo mais, né? Então aí ele pergunta qual é a sua abordagem, psicanálise, gestalt, humanista, etc, né? E geralmente, assim, invariavelmente a resposta, assim, já vi muitos fazerem isso, né? Por exemplo, o cara é comportamental, você fala psicanálise. Ele é psicanálise, dá de ombros e sai. Ou seja, você não faz parte do meu clube, então eu não quero falar com você, né? É uma coisa que eu também não entendo, não compreendo. Eu, particularmente, sigo aí uma abordagem... Sigo uma abordagem não, eu procuro ser uma pessoa bem aberta nesse sentido, bem eclético, até no comecinho da minha carreira eu achava até que isso talvez fosse uma coisa errada, de eu não estar firmado 100% numa abordagem, mas eu vejo que não, psicólogos de outros países não se preocupam com isso que parece ser fundamental para os psicólogos brasileiros, né? Eu costumo dizer que eu recebo meus pacientes de uma maneira humanista, é, passo técnicas comportamentais e algumas interpretações que eu faço são baseadas na psicanálise, né? Mas, enfim, eles tentam diferenciar por isso. E eu não compreendo porque, como eu falei, eu adoro conhecer coisas novas, né? Eu percebo, por exemplo, que o público que curte a maior parte das minhas postagens não é psicólogo. Os psicólogos provavelmente dão de ombros, né? E a maior parte das pessoas que estão nas minhas redes sociais, né? Ali inscritas, que estão seguindo, que são amigos, eles são psicólogos, né? Então por que essa maioria não curte, não vê? Porque é isso, por que eu vou ouvir ele falar sobre um assunto que eu já sei, que eu já domino, né? Ou seja, tem um pouquinho de arrogância, de empáfia. Ou seja, psicólogos raramente, né, pelo que eu estou percebendo, costumam acompanhar o trabalho de outros psicólogos, né? O que eu acho um completo equívoco, um completo absurdo, né? Eu acho que a gente, ao contrário, tem que procurar conhecer mais, né? E acompanhar bastante, acompanhar de perto o trabalho de outros psicólogos, de outros colegas, né? Ainda mais se, por exemplo, você é uma pessoa que é fundamentalista nisso, né? Eu sou 100% tal abordagem, mas vamos ver como que a outra abordagem também encara, por exemplo, a temática do preconceito, como é que ele trata a ansiedade. Vamos ver, né? E, como eu falei, eu adoro conhecer coisas novas, sou fascinado pelo diferente, né? Não só na psicologia, como na minha vida mesmo. Eu adoro conhecer outras culturas, eu adoro provar comidas novas, né? Eu vejo gente, por exemplo, que olha assim, sabe, estranho para alguma coisa. Eu nunca comi isso na minha vida e não quero experimentar. Já sei que não gosto, nunca provou. Né? Eu sou uma pessoa ao contrário. Nossa, eu nunca vi essa comida antes. Nossa, eu preciso experimentar, preciso provar, sabe? Isso me lembra uma história de uma psicóloga que eu conheci,
que ela seguia a abordagem de Reich, né? Psicanálise reichiana. E, assim, os psicólogos aí que porventura estejam vendo isso, podem atestar, né? Claro que se você não for um reichiano, né? Mas quantas pessoas você conhece que defendem as ideias do Reich, né? Você vai conhecer as pessoas, né? Tem essa perguntinha aí que eu acho boba. Qual a abordagem que você segue? Eles vão falar comportamental, encontro muito, psicanálise bastante, gestalt, mas reichianos, muito raro, né? E aí eu conheci essa moça, né, essa mulher, e nossa, eu ficava fascinado de ouvir ela falar, né? De como ela enxergava as coisas de uma maneira diferente. Eu aprendi muito com ela, né? E assim, eu por mim, ficava ouvindo ela o dia inteiro falar, sabe? Ficava ouvindo ela o dia todo, né? De como era diferente a maneira que ela enxergava as situações, né? Do set terapêutico, dos tratamentos e tudo mais. E agora, já nos movendo aqui para a parte final da minha exposição, eu acho que ficou claro, né? Eu falei aqui sobre algumas questões aí de preconceito, né? E a pergunta que eu me propus a responder é: existe psicólogo preconceituoso? Né? Eu trouxe aqui casos aí da minha própria vida pessoal, né? De preconceito racial, por idade, por preconceito social, né? Então acho que fica claro que existem muitos psicólogos preconceituosos por aí. De novo, né? Aqui a gente tem que explicar, desenhar a explicação e explicar a explicação do desenho, né? Já ouvi falar. Porque as pessoas entendem o que querem, né? O que eu estou dizendo? Eu estou também cometendo o ato de generalização, né? O fenômeno da generalização. Não, eu não estou dizendo que todos os psicólogos ou a maioria dos psicólogos brasileiros são preconceituosos. Eu não disse isso. Eu disse que existem aí, sim, muitos psicólogos que são preconceituosos, né? Infelizmente. Mas é óbvio que eles não são a maioria. Eles são minoria, mas você ainda encontra muitos por aí. Vocês conseguem entender essa questão de senso de proporções, não é? Então, isso deveria acontecer? Como eu falei, não. Eu acho um absurdo você ser um psicólogo que cultiva preconceitos e ainda mais você é um psicólogo que ensina outros psicólogos, né? Na nossa própria graduação, lá na primeira graduação da faculdade, quando a gente está se formando psicólogos, sempre desde o começo, isso realmente não posso dizer o contrário. É verdade, desde o começo é falado que psicólogos devem ter psicólogos, é recomendado isso, né? Para quem não está familiarizado, pode achar estranho, mas psicólogos devem ter psicólogos. É muito difícil a gente nos tratar a si mesmos, nos perceber completamente a si mesmos, nos analisar plenamente, né? Então é recomendado que psicólogo tenha seu próprio psicólogo para aprender a lidar com as suas próprias questões, não passar isso para os pacientes. E também é fatigante, é cansativo, né? Você só ouvir problemas, né? Tratar pessoas ali o dia todo e depois não ter ninguém também para fazer o mesmo, né, com você. Então, assim, é óbvio que esses psicólogos nem procuraram se tratar, né, sobre essas questões. Eles não se enxergam, eles não se compreendem. Não tem o mínimo de autoconsciência, né, que um psicólogo deveria ter. E, enfim, você pode acabar caindo na mão de um psicólogo desse, né? Eu entendo, por exemplo, que se você for uma mulher que passou por episódios graves de assédio sexual, por exemplo, por parte de homens, você não vai querer, por algum motivo aí, se tratar com um psicólogo que seja homem. Você vai preferir uma psicóloga mulher. Se talvez você é um negro que sofreu racismo, você vai preferir se tratar com um psicólogo negro, né? E por aí vai. Como eu falei, né, como já acho que ficou bem claro com a minha exposição, é que o psicólogo ele não deve estimular esses episódios, esses fenômenos de generalização, né? Não deve incentivar de maneira alguma. O psicólogo, eu acho compreensível que o paciente escolha
determinados gêneros ou raças, ele pode escolher, ninguém impede disso, né? A lei não impede disso, mas o psicólogo deve trabalhar e, por exemplo, mostrar, por exemplo, que, olha, nem todo branco é racista, essa parcimônia, esse equilíbrio, como eu tinha falado no início da exposição, né? Não é todo branco é racista, você tomou um chifre, não é toda mulher que é vagabunda, você tomou um chifre de um homem, não é todo homem que não presta, existem pessoas leais, existem pessoas respeitosas, existem pessoas que não têm preconceito, então ele tem que trabalhar isso. É, é uma obrigação, eu considero, é um dever do psicólogo, né? Mas é óbvio que, como eu falei, ficou bem claro que como existem muitos maus psicólogos por aí, alguns podem acabar fazendo o contrário disso, eles podem incentivar. E eu conheço também episódios de pessoas aí que eu acompanhei de perto que incentivaram, né, de militantes que botaram militância acima do tratamento, né? De, enfim, não vou entrar em detalhes, né? E aí, como eu falei, eles podem fazer isso por diversos motivos, né, esses psicólogos, porque eles também precisam de terapia, né, porque eles estão generalizando, porque eles sofreram daquilo, pela militância que tenta doutrinar assim, tem psicólogo que doutrina, né, e acaba confundindo também, porque às vezes também pode acontecer de que na própria faculdade, como eu mostrei o caso desses profissionais aí, né, é, já levou a próprio ensino para esse lado, então o psicólogo foi doutrinado sem saber e ele passa isso para o paciente, né? Confunde questões, por exemplo, do marxismo cultural como se fosse uma própria matéria, uma própria disciplina da psicologia, então passa isso para os pacientes, né? E por último, a última coisa que eu gostaria de falar é que eu sempre defendi, eu nunca vi nenhum outro psicólogo falando sobre isso, eu considero que eu estou meio que pregando no deserto, que eu sempre defendi que para você adquirir o seu título de psicólogo, depois que você fez a faculdade, que você passou tudo mais, para você exercer a profissão, você teria que passar por uma espécie de prova, como é feita na Ordem dos Advogados, na OAB. Você teria que tirar alguma carteirinha específica da ordem para poder clinicar e atender pessoas, né? E como que seria feito esse teste, nessa prova? Você teria que passar por conhecimentos básicos ali, que sejam ali comuns a qualquer abordagem, né? E você tem que dominar aquele básico ali. Pode parecer um pouco uma bobagem para quem falar, para quem pensar um pouco, né? Vai dizer, nossa, mas o cara já não passou pelo primeiro ano, segundo ano, terceiro ano da faculdade, quarto, quinto, como que ele não vai saber o básico? Mas existem, pessoal, existem pessoas que não sabem o básico. Existem aí, é comprovado esses estudos, tá? Tem gente que entra na faculdade, sai da faculdade analfabeto funcional, não sabe interpretar um texto. Também já fiz exposições sobre isso, né? Descobriu-se depois que os analfabetos sociais, eles não só não conseguem interpretar algo que eles leram, mas como eles não conseguem também compreender o que as outras pessoas falam, tá? Então tinha que ter esse teste e junto depois com esse teste tinha que ter um teste psicológico. Um outro psicólogo deveria atestar que esse psicólogo aí que acabou de se formar, ele está gozando das plenas faculdades mentais, né? Ele é uma pessoa que não tem nenhum tipo de transtorno mais grave e que ele também não passa por esses problemas básicos aí dele ser uma pessoa racista, preconceituosa, que generaliza, né? Enfim, algo que o incapacite a tratar alguma outra pessoa, né? Então, de novo, repetindo, teste intelectual e teste psicológico para psicólogo. E ao contrário do que as pessoas dizem, eu acho o absurdo de um psicólogo não passar pelo teste psicológico, né? É a mesma coisa de você pegar um policial e você... se você não sabe atirar, toma aqui uma arma. Não, para alguém ser um policial, por exemplo, ele tem que fazer um teste de que ele tem que passar primeiro pelas aulas de tiro, depois ele tem que fazer o teste que ele sabe atirar, né? Você vai dirigir, você não faz um teste com o instrutor do lado para comprovar, para mostrar que você sabe dirigir? Poxa, um psicólogo, nada mais natural do que um psicólogo comprovar que ele goza das plenas faculdades mentais ali, que ele tem capacidade psicológica e emocional para tratar outras pessoas, né? Bom, é isso, pessoal. Qualquer dúvida vocês me deixem aí nos comentários aí.
Me procure nas outras redes sociais e muito obrigado.